pegando o mês de setembro, mas com esse olhar de retrovisor, como ela mesma sempre fala aqui pra gente. Eliane Rosandiski, que é economista, nos ajuda a entender esses dados. Bom dia para você, Eliane. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Muito Bom bom dia a dia. todo mundo que nos escuta. A gente já deu aqui um retrospecto de junho para cá, né, pegando esses 3 últimos meses, e esse enfraquecimento, né, e também a dependência dos serviços para ajudar outros setores, como, por exemplo, da indústria, né, que você sempre gosta de dar o destaque, né? O que a senhora pontua nesse momento? Então, é interessante, né, porque a gente está aqui olhando os dados, né, e vendo o dado de Campinas. Se a gente olha para o município de Campinas, mostra uma situação bastante difícil do ponto de vista do emprego, né, porque a gente olha um emprego, um saldo de um emprego na indústria, a gente olha um serviço que está muito fragilizado, e aquela coisa que eu falei, a construção civil aqui é como se ela tivesse chegado no topo ali e não tivesse mais com tanta intensidade aí na geração de emprego, o que é razoável dentro daquela ideia da sazonalidade que eu sempre falo, né? A construção civil, ela não vai recorrentemente gerar emprego, ela vai gerando demanda para outros setores, mas ela dá uma estabilizada e tende a ter, no momento que todas essas obras se concluírem, ela vai gerar um desemprego aí forte. Então, a gente vai ter que preparar um pouco para isso. Mas tem uma boa notícia. Eu gosto sempre de ser a portadora de uma boa notícia, pelo menos. A gente gosta também, viu? Qual que é a boa notícia? Quando a gente olha para o estado de São Paulo, teve uma boa geração do emprego industrial. E ter uma boa geração do emprego industrial, e se a gente faz olha também para a região metropolitana, a gente percebe também que algumas indústrias recuperaram o emprego. Por que eu vejo isso como positivo? Porque no núcleo da nossa estrutura de produção, a gente pode imaginar que tem um setor industrial. Ele, de alguma forma, ele gera demanda para os demais setores. Então, quando você tem um setor industrial reagindo, significa que em algum momento o setor de serviços, os serviços complementares e tudo mais, eles vão acompanhando essa demanda que vai surgindo no setor industrial. E essa é a característica do município de Campinas. Ele segue muito como a gente tem aqui muitos municípios interligados, Campinas se destaca muito mais pela prestação de serviço especializado e tudo mais. Então, eu acho que a boa notícia é que aquela sensação de incerteza que a gente vinha sinalizando desde o tarifaço e tudo mais, que afetou de alguma forma a nossa região, e, consequentemente, encadeia o setor de serviços aqui em Campinas, agora talvez tenha uma chance de se recuperar. Agora, pensando na qualidade desses empregos que foram gerados, a gente consegue entender se tem aí um efeito sazonal, por exemplo, já das datas comemorativas de Black Friday, de vagas temporárias, de remuneração, ou algum avanço também em postos mais qualificados? Então, de novo com a boa notícia. Hoje realmente eu estou bem para dar boas notícias, né? Quando a gente olha para o mês de setembro, ele é muito ruim, do ponto de vista até dos serviços. Por quê? Porque o setor de serviços, ele gerou muito emprego na área de alimentação, na área de hotelaria, que é um segmento que não é tão bom pagador. E os empregos que ele destruiu, entre aspas, né, que foram perdidos, foram muitos empregos temporários e serviços mais especializados. Então, vamos esquecer esse mês de setembro. Esse mês de setembro não foi bom. Mas quando a gente olha para o que está por vir, a gente vê um crescimento aí das vagas temporárias. Se a gente for lembrar, ao longo desse mês de outubro, nós escutamos já bastante coisa relacionada às datas e tudo mais, então o comércio vai provavelmente se recuperar um pouco. E nesse mês de outubro também a gente volta a ter um crescimento aí de um serviço mais especializado,
com capacidade de renda e tudo mais. E a gente não pode esquecer, que eu acho que é um dado que muitas vezes a gente fica olhando somente para o emprego formal, para esse emprego mais que está relacionado aí ao CAGED e tudo mais. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, nós estamos vivenciando o melhor momento em termos de mercado de trabalho que os números nacionais sempre nos mostram, e quando a gente olha para a nossa região, evidentemente nós estamos na mesma situação. E isso, de alguma forma, está segurando o emprego. Quando eu falo, setembro a gente teve um mês difícil, mas gerou um pouquinho de emprego ali no setor de alimentação, não sei o quê, porque você tem uma demanda basal aí que está conseguindo segurar a economia. Se agora, em outubro e novembro, aí o que nós vamos ter em novembro? A gente não vai ainda capturar, mas vai ter a chegada do 13º salário, porque nós estamos também com um nível de emprego muito alto. Então, a dinâmica, a despeito dessas incertezas ou dessas nuvens que andaram permeando, eu acho que a dinâmica ela está se revelando mais positiva e está se dissipando uma parte das expectativas negativas. Então, se a gente teve uma barriga, assim, uma queda no emprego, eu acho que agora a gente pode ter um final de ano talvez um pouco mais promissor. Que seja agora, né, Eliana, que estamos na reta final. Que a gente comece a ver, porque realmente, quando a gente olha para essa queda do emprego temporário, que está lá no setor de serviços, que fez, como você estava falando no início, né, com que o setor de serviços não conseguisse alavancar, ele é algo que ainda, se a gente não tivesse já vivenciando um cenário de melhores perspectivas aí, seria um dado muito preocupante, porque foram pessoas com maior escolaridade, foram pessoas de nível melhor, numa faixa etária, que não seria razoável perder o emprego agora. Então, e esse emprego temporário, ele acaba tendo essa natureza, né? Se encerram os contratos, se espera para contratar de novo nesses serviços de TI, nesses serviços que podem ter, assim, vamos dizer, um uso mais intermitente, e só que isso traz fragilidades, às vezes, do ponto de vista de padrão de remuneração e manutenção de demanda. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que foi finalização de contratos e agora início de novos contratos. Eliane, mais uma vez, obrigada por nos ajudar na análise de forma positiva aí. Sigamos para no próximo mês termos. Vamos torcer, fazer assim, para que esses dados se confirmem. Eu falo que a vantagem de ser economista é que a gente constrói alguns cenários, se der errado, nossa, mas tinha também uma possibilidade de não dar certo. Mas a nossa perspectiva é que provavelmente, eu acho que a gente vai encerrar o ano de uma forma bem mais positiva. Que assim seja. Obrigada, Eliana, e até a próxima. Tá bom, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Eliane Rosandisky, que é economista e sempre nos ajuda aqui a analisar esses dados do CAGED. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de